Olá, seja bem-vindo à nossa sétima aula sobre resoluções de questões do CESP, onde a gente vai falar sobre uma miscelânea a respeito da CSS. São assuntos que eu não consegui encaixar em nenhum outro específico nessas videoaulas, então eu reuni um conjunto de questões onde aborda vários assuntos de forma bem específica. Vamos lá. Antes de começar a falar das questões, vamos revisar um pouco sobre o modelo de caixa do qual trata a CSS. Isso é interessante para a gente entender algumas questões que dizem respeito ao espaçamento entre os elementos. Bom, um conteúdo, propriamente dito, ele é definido aqui dentro da caixa como se fosse o órgão mais interno da caixa. Isso aí pode ser qualquer elemento HTML, pode ser um parágrafo, um link, um input. E nós temos a propriedade de padding, que é um enchimento. É um espaço que existe entre o conteúdo propriamente dito e a borda da caixa. A borda é isso aí, é um quadro que circunda o elemento HTML. E além disso, nós temos uma margem, que é o espaço que separa este elemento HTML dos outros que estão adjacentes a ele. Bom, vamos lá ver as questões. Questão 1. Acerca das folhas de estilo, julgue os itens seguintes. Primeiro item. A propriedade padding permite que o usuário redimensione um elemento HTML, como o div, por exemplo. Ele está colocando aí um exemplo e está dizendo que essa sintaxe está correta. Nós temos o elemento div e a declaração é padding igual a bolsa. Bom, a gente viu no conceito de caixa anteriormente que padding, na verdade, é um enchimento, que é a separação do conteúdo propriamente dito da borda da caixa. Então a gente vê que essa questão está errada. Ela não vai redimensionar o elemento HTML. Ele apenas vai dizer que existe uma separação entre o próprio elemento, mas ele não vai deixar ele maior ou menor. Então, é só uma separação que existe entre esse elemento e a borda da caixa onde ele está. E você sempre vai dizer esses valores em termos numéricos. Segundo item, a propriedade text indentation transforma em maiúscula a primeira letra de cada palavra que esteja formatada. Por exemplo, por meio do elemento P, que é a nossa tag de parágrafo. A sintaxe correta para essa propriedade é, aí ele coloca lá P, abre chaves, text-indentation, capitalize. Bom, a princípio, a sintaxe é essa mesmo, botou o seletor que é P e a declaração, que é uma propriedade seguida de um valor. Só que isso aí está errado. O text indentation, na verdade, é a separação, é um espaçamento que existe da primeira linha de um bloco de texto. Quando você vai indentar um texto, na verdade, você vai pegar a primeira linha dele e dar um espaçamento para a direita. Se você quisesse deixar as suas letras todas em maiúsculas, não só a primeira, mas todas elas, você pode usar a propriedade text transformation, que aí você coloca que todas as letras serão maiúsculas. Logo, esse item está errado. Questão 2. A sintaxe da regra CSS não é sensível ao tamanho de caixa de fonte, como é o caso do XML. A gente vai ver nas próximas aulas quando a gente tratar de XML. Por tratar-se de linguagem de programação, a forma válida de escrever o código deve ser adotada com critério, para que se torne consistente e de fácil manutenção. Julgue se os itens a seguir correspondem às regras CSS válidas. Então, ele está colocando aí 3 itens e cada um desses itens está mostrando uma regra CSS. E a gente vai ver se essas regras são válidas, se estão escritas realmente da forma correta com a sintaxe da CSS. A gente viu que a sintaxe é um seletor, abre chaves, e aí nós podemos ter uma declaração ou várias declarações. A declaração é composta de uma propriedade, o símbolo de 2 pontos, e um ou mais valores associados a essa propriedade. Nós temos aí no primeiro caso, no nosso primeiro item, nós temos um seletor que é o H1, então ele vai selecionar todos os elementos H1, que é o heading, primeiro nível de heading, e aí ele abriu chaves e colocou a propriedade borda. E aí colocou os valores 1px, solid, blue, então valores válidos para essa propriedade borda. Então esse item 1 está correto. Já no item 2, ele fez um erro aí que foi colocar H1 border tudo junto. Então ele misturou o elemento com a propriedade, também misturou a declaração. Então dessa forma esse aí está errado. O terceiro item, ele está correto apesar de ele ter usado letras maiúsculas. Então na verdade ele é a mesma coisa do nosso item 1, é a mesma regra. E ele já deu a dica lá no início da questão, no enunciado, dizendo que a sintaxe da regra CSS não é sensível ao tamanho da caixa de fonte. Então, na verdade, você pode colocar H1
tanto em minúsculo quanto em maiúsculo. E também os valores das propriedades, no caso, valores que são qualificadores. Como no caso aí, ele colocou blue como um valor qualificado para o border. Questão 3. A respeito de HTML, XML, CSS, julgue o item subsequente. Na verdade, a gente vai tratar só da CSS aí. Segundo o CSS 3, classifica-se um link no momento em que é clicado como hover e no instante em que sobre ele passa o mouse como active. Bom, vamos dar uma relembrada do que vem a ser esse link aí. Esse link, na verdade, ele se refere ao que em CSS se chama de pseudoclasse. A pseudoclasse, na verdade, são classes que são atreladas a status dos elementos. Então, isso é muito usado no caso dos links, que são os elementos A. Por quê? Porque um link na sua página HTML, ele pode ter vários status. Tipo, se ele não foi clicado, ele é considerado como link. Se ele já foi clicado pelo menos alguma vez, ele fica com o status de visited. E no exato momento em que você clica sobre ele assume esse status bem rápido que é o active. Ele só fica mesmo com esse valor no momento que você clica ele. Isso é uma forma de você indicar ao seu usuário que ele realmente clicou naquele link. E a gente tem o hover, que é quando o mouse ele passa por cima do link. Isso é interessante para você perceber, por exemplo, para que página vai um determinado link. Você pode posicionar o mouse em cima do link, mas não clicar sobre ele. Aí vai aparecer até, dependendo do navegador, vai aparecer embaixo qual é o caminho que vai ser redirecionado se você clicar naquele link. Então, com isso, a gente consegue ver que essa questão ela está errada, porque ele está dizendo que no momento em que um link é clicado, ele está como hover. Mas, na verdade, não. No momento que ele é clicado, ele é o active. E no instante que sobre ele passa o mouse, é que aí é o hover. Então, ele trocou aí. Então, aí o candidato tem que ficar esperto, que geralmente, quando se trata de pseudoclasses, as bancas praticamente só cobram esse elemento link, que é o elemento A HTML. Questão 4. A respeito do código HTML, julgue o item. Bom, a gente tem esse código HTML que está aí na esquerda e na direita acima. Então, eu quebrei ele em dois para ficar mais fácil de visualizar. E o item ele afirma o seguinte: considere que o arquivo de nome estilo.css tem o conteúdo a seguir. Então, aí embaixo na esquerda nós temos o conteúdo desse arquivo de estilo. Bom, aí ele afirma: nesse caso, é correto afirmar que os textos consulta ao estoque, produto e estado terão as fontes na cor verde, e que o botão consultar terá a cor de fundo vermelha e o texto em azul, e que foram definidas cores para a apresentação dos links. Bom, essa aí é parecido com uma outra questão que a gente estava vendo quando a gente analisou os seletores e classes. Bom, de novo, a gente vai ter que fazer uma análise de um por um neles. Bom, então vamos começar a analisar. Aí eu coloquei só os trechos que a gente vai usar para começar a analisar essa questão. Na primeira afirmação, ele diz que os textos consulta ao estoque, produto e estado terão as fontes na cor verde. Bom, se a gente procurar aí no nosso código HTML, o texto consulta ao estoque, ele é um elemento TH, assim como produto e estado também. Eles estão associados a elementos TH. Só que nenhum deles está associado a uma classe. Então, a gente tem aí na nossa primeira regra CSS, nós temos TH, color igual a green. Bom, vamos analisar aí. Então, os textos consulta ao estoque, produto e estado, eles estão associados a elementos TH, como a gente consegue ver nessas linhas aí. Então, como eles são elementos TH, eles não estão associados a nenhuma classe, então vai valer a primeira regra CSS, que está dizendo TH color igual a green. Então, todos os elementos que são TH, eles vão receber esse color igual a green. A não ser que exista algum elemento TH que seja da classe destaque, que aí valeria a segunda linha. Mas como nesses casos aí, esses três textos que nós falamos, eles são só TH, eles são só elementos TH e não estão associados a nenhuma classe, então vale a primeira regra. Então eles realmente vão ter a cor verde. Bom, então por enquanto a primeira regra está correta. Vamos analisar a segunda aí. O botão consultar terá a cor de fundo vermelha e o texto em azul. Bom, se a gente procurar aí o botão consultar, a gente vai ver que ele é um input, só que ele é da classe destaque, como está aí o seu atributo class. Então, desta forma, vai valer a segunda regra CSS, que está aí, ponto destaque.
ponto de destaque quer dizer qualquer elemento cuja classe seja destaque. No caso aí nós temos um elemento input, que é um botão, porque é o type igual a submit. Então ele vai aparecer como se fosse um botão que você tem que apertar e vai dar o submit no formulário que ele está inserido. Então, desta forma, valendo a segunda regra, realmente ele vai ficar com a cor do texto azul e o fundo igual a vermelho, porque o background é igual a red e o color igual a blue. Então, por enquanto, continua correta essa questão. Vamos analisar a última aí. Foram definidas cores para a apresentação dos links. Sim, realmente foi, que no caso das últimas três linhas, A, dois pontos link, A, dois pontos active e A, dois pontos visit, que é o caso da pseudoclasse que a gente analisou na questão anterior também. Então, como para cada um desses três estados, link, active e visit, ele definiu uma cor, que é blue, red e green, então realmente esses links ficarão com cores definidas mesmos. Então, essa questão está totalmente correta. Bom, chegamos ao final da aula 7. Desta forma, a gente encerrou o nosso assunto de CSS. A partir das próximas aulas, vamos tratar do XML. Até lá, pessoal!